Leitura direta do Novo Testamento, com texto, capítulo por capítulo, sem comentários. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito e chegamos a Cos. E no dia seguinte, a Rhodes, de onde passamos a Patara. Achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando a esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. E posto de joelho na praia, oramos. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio e eles voltaram para casa. E nós, concluindo a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida. E, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós com ele estávamos, chegamos a Cesareia e, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E, demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo. E, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isso, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Mnason, natural de Chipre, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E, havendo-os saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E, ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmãos, quanto milhares de judeus há que creem e todos são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram um voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos, para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disso observem, mas que só guardem do que se sacrifica aos ídolos e do sangue e do sufocado e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer em favor de cada um deles a oferta. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: varões israelitas, acudi este homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disso introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensava que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso do povo. E pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou o tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão.
Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão uns clamavam de uma maneira e outros de outra, mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-los à fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão. Porque a multidão do povo o seguia clamando, mata-o! E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno, é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse, sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse, na verdade eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não um pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E, havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo. E, feito grande silêncio, falou-lhe em língua hebraica, dizendo, Atos, capítulo 21. Bom ter você na leitura do Novo Testamento. Até o próximo capítulo. Deus te abençoe rica e abundantemente.